o Presidente da Fundação, o Dr. António Barreto, pediu-me para fazer as honras da casa. Coisa que faço com todo o gosto, mas tenho de dizer que a casa não é minha nem dele. A casa é o Liceu Camões e estamos aqui com muito gosto. A minha primeira palavra, a nossa primeira palavra, é de agradecimento ao seu diretor da... Eu vou chamar Liceu Camões, se me permite, não vou chamar escola secundária, porque o liceu é mais simples e soa melhor. Tem mais anos como liceu do que tem como escola secundária. O Dr. João Jaime Pires, que nos prodigalizou a sua hospitalidade, não só cedendo esta biblioteca antiga, como, enfim, o café que acabamos de tomar. Muito obrigado. Bem-aja. A Fundação Francisco Manuel dos Santos gosta muito de vir às escolas. Aliás, no fim das férias, a primeira coisa que a Fundação fez, o regresso às aulas, foi também numa escola. Fez um grande encontro numa outra escola, liceu histórico aqui da nossa cidade. Eu digo nossa porque vim de Coimbra agora, mas eu nasci em Lisboa. Nasci aqui mesmo ao lado, sinto-me em casa. Nasci onde nascem quase todos os portugueses, ou pelo menos nasciam qualquer dia, deixam de poder nascer ali. Portanto, eu sinto-me também quase em casa. Portanto, o regresso às aulas da Fundação foi no Liceu Pedro Nunes. Debatemos Portugal e Europa. E a educação foi um assunto também lá debatido na questão da relação de Portugal com a Europa. E a educação é uma questão que nos preocupa a todos e que preocupa a Fundação. Por nos preocupar a todos, preocupa a Fundação. A educação é um dos temas de trabalho da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Como sabem, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem por missão um conhecimento mais profundo da realidade portuguesa e um aprofundamento da discussão baseada nesse conhecimento. E uma das áreas em que a Fundação está envolvida, e eu tenho colaborado nisso, é a área da educação. A educação está na base de tudo. E não há educação sem alfabetização. O livro que aqui nos traz, eu digo apenas curtas palavras sobre ele, porque temos um convidado ilustre, o Dr. Sampaio da Nova, que irá apresentar o livro. Mas eu direi umas curtas palavras sobre o livro e sobre o autor, uma vez que acompanhei, do lado da Fundação, a produção deste livro, em colaboração com o diretor de publicações da Fundação, o Dr. António Araújo, que aqui está presente. Este foi um livro que nos deu muito prazer fazer e pela autoria, pelo autor e pelo título. Pelo autor, José Moraes, que é meu amigo há já alguns anos. Aliás, é fácil ser amigo de José Moraes. É uma pessoa extraordinária. Ele é professor já jubilado, não parece, mas ele de facto já se jubilou, e na idade legal da jubilação, da Universidade Livre de Bruxelas, uma universidade que hoje está está nas bocas do mundo, porque acaba de receber um dos seus professores, que porventura conhece, acaba de receber o Prémio Nobel da Física, o François Englert. Foi professor, portanto, na Universidade Livre de Bruxelas e tem sido investigador em psicologia cognitiva, sendo um dos maiores especialistas mundiais na questão da aprendizagem da leitura. Portanto, ele tem sido convidado por vários governos, França, Portugal, Brasil, para dar os seus pareceres sobre esse assunto. Ele tem um livro que é um clássico, foi publicado originalmente em francês, L'Acte de Lire, e em português também tem uma edição, e há edições no Brasil, Espanha, etc. Portanto, a ciência do Dr. José Moraes é uma ciência, ele é psicólogo, é uma ciência baseada em dados experimentais. Aliás, lendo o livro, vê-se isso muito claramente. E ele é das poucas pessoas da área da psicologia que conseguiu até publicar na revista Science, que é uma revista, como sabem, de topo, onde é muito difícil publicar. Então, na psicologia, sendo psicologia, ainda é mais difícil publicar na Science.
Mas, além disso, o José Moraes é um cidadão empenhado na causa pública, alguém que até, em tempos idos, desempenhou atividade política, e a história está contada num outro livro, À Espera de Godinho, onde ele e outros colegas contam, digamos, como é Portugal visto ao longe. E tenho a dizer-vos que Portugal visto ao longe vê-se melhor do que visto ao perto. Visto muito ao perto, às vezes não se vê nada. E eles veem Portugal, é ao contrário do telescópio. É difícil ver ao longe. Aqui é fácil ver ao longe. Eles veem Portugal muito bem ao longe. E o José Moraes também é autor de livros de ficção. É autor de livros de ficção. E, portanto, é um homem que, neste momento, nos entrega nas nossas mãos este livro sobre a alfabetização, e que é um livro que tem duas partes muito, muito distintas, mas, no entanto, unidas pelo facto de ser o mesmo autor, e da primeira parte, na opinião daquele autor, conduzia à segunda. A primeira parte é um livro baseado na sua ciência, como é que se aprende a ler. A segunda parte é um livro de opinião. E isto corresponde também à dupla função da Fundação, ter opinião com base no melhor conhecimento. A opinião é livre, mas factos são factos. A questão da alfabetização, só para o Dr. Sampaio da Nova, é um grande especialista, não é só português, é mundial, na questão da história da educação. Ele parte da história da educação em Portugal, mas conhece a do Brasil, conhece a questão do mundo. E ele dirá de sua justiça sobre essa questão. Mas, se me é permitida uma citação sobre a questão da alfabetização em Portugal, eu trago uma citação do David Landes, um historiador da economia, que, num livro sobre a riqueza e a pobreza das nações, escolhe Portugal como um exemplo de falta de alfabetização, dizendo que o atraso português se deveu, em grande medida, ao analfabetismo que ingressou numa época crucial que foi o século XIX. Diz ele, aspas, por volta de 1900, por exemplo, apenas 3% da população da Grã-Bretanha era analfabeta, o número para a Itália era 48%, para a Espanha 56% e para Portugal 78%. 78% de Portugal contra 3% da... Isto havia de ter consequências? Isto passava-se pouco antes deste liceu ser inaugurado. Com certeza que este liceu tentou inverter a situação. Estou aqui à sombra tutelar da República, e progredimos, mas esta era a situação no século XIX. Mas sobre isso sobre isto e sobre o que quiser, como é evidente, falará com mais propriedade o Dr. António Nova, que é nosso convidado hoje. O livro não podia ser mais bem apresentado, porque o Dr. Sampaio da Nova também tem este dualismo que a Fundação tem e que o nosso autor tem. Também é uma pessoa, um académico, que procura o conhecimento e os seus livros sobre história da educação, que muito nos iluminam, a mim particularmente, me iluminam, são livros baseados em fontes, vai diretamente à raiz histórica das coisas, mas depois também, e foi muito nítido na sua ação como reitor da Universidade de Lisboa, é uma pessoa que, além da sua ciência, tem também a sua opinião. É uma voz que nos habituámos a ouvir, a respeitar, a considerar, porque é uma voz livre, uma voz informada, mas também uma voz livre. Não há muitas vozes livres, infelizmente, em Portugal. O Dr. Sampaio da Nova é uma voz livre, por vezes, muitas vezes corajosa, e na Universidade de Lisboa, ele deixou há pouco a Universidade de Lisboa, mas eu acho que ele nunca deixará a Universidade de Lisboa e, acima de tudo, não deixará de ter essa voz livre. É um homem de pensamento e de ação. Quando se fizer a história da educação daqui por uns anos, com certeza será feita por outros, mas com certeza este ano ficará como o ano de uma refundação da Universidade de Lisboa. E isso, digamos, é obra em grande parte dela. Muito obrigado, José Moraes, muito obrigado, Sampaio da Nova. A palavra é sua. Muito obrigado, enfim, estas palavras vou-me pôr de pé, que eu não consigo falar sentado também. Obrigado por estas palavras generosas do Carlos Filhais. Enfim, dizer que é um grande prazer estar aqui e ainda que uma grande imprudência, porque eu, na verdade,
enfim, tenho feito algumas coisas na área da História da Educação, mas menos neste domínio da alfabetização e, portanto, vou tentar não tanto apresentar o livro, coisa que eu acho que não seria capaz, mas tentar levantar 2 ou 3 questões que o livro levanta ou que são as minhas leituras a partir de coisas que o José Moraes diz. Une-nos uma amizade, eu julgo que a amizade muitas vezes nasce em momentos mais dramáticos das nossas vidas. Eu creio que assim, os primeiros momentos em que eu estive com o José Moraes coincidiram com a morte do Carlos Brito Mendes, não é? Que era, na altura, vice-presidente do Conselho Científico, quando era presidente do Conselho Científico, e talvez também por isso, não é? Esta amizade ficou uma amizade forte. Eu tive a oportunidade de me deslocar a Bruxelas, coincidia com a tua jubilação, há 5 anos atrás. Exatamente. Não falhei. E, portanto, é um momento e essa amizade eu quero, enfim, trazê-la aqui também. O livro, eu digo que foi talvez um bocadinho de imprudência, porque o livro do José Moraes, eu estava-lhe a dizer aqui ao princípio, é um livro muito surpreendente. Não é? O Carlos Filai já começou por dizê-lo. Quer dizer, eu estava-lhe aqui a dizer, isto parte em todas as direções. Não é? Quer dizer, nós estávamos à espera de um trabalho mais na área científica, como ele tem feito e como ele nos habituou ao longo dos anos, mas, na verdade, este livro é um livro que mistura muitas coisas ao mesmo tempo. Nas suas 3 partes, a primeira chama-se O que é alfabetizar, a segunda chama-se O que é a democracia e a terceira chama-se Criar literados, criar democratas. E, na verdade, o livro vai nas mais diversas direções que possam imaginar, não é? Nas mais diversas reflexões sobre a origem da democracia, sobre as práticas da democracia, sobre o ultraliberalismo, sobre o capitalismo, sobre as coisas mais diversas, não é? Que quase me parecem, eu costumo dizer, e este livro não é o caso, mas eu costumo dizer que uma boa tese de doutoramento quase sempre é um ajuste de contas com qualquer coisa, não é? E a gente tem um bocadinho a sensação que este livro também é uma espécie de... Chegou à altura de dizer o que eu penso sobre uma série de assuntos e aqui vai disto, não é? Eu a única imagem que me lembrava era a imagem do Lucky Luck, não é? Quer dizer, isto é qualquer coisa, qualquer coisa que mexe eu disparo, não é? E aqui vai um parágrafo ou 2, não é? Portanto, tem-se a sensação que ele está a escrever e que no meio da escrita ou leu alguma coisa, ouviu alguma coisa, aqui vai mais um tiro, não é? E, portanto, é difícil de repente resumir esta pulsão de coisas, esta vontade de falar das coisas, esta vontade de dizer coisas, de prestar o seu testemunho sobre determinadas matérias neste livro. Portanto, é de repente muito, muito difícil essa apresentação. E eu, para fugir também um bocadinho a isso, não é, essa apresentação, vou partilhar convosco, no fundo, 3 pulsões que eu julgo que estão no livro, não é? Ou pelo menos na minha leitura do livro elas estão, não é? 3 pulsões que são pulsões fortes deste livro e que são pulsões que eu, em grande medida, partilho, não é? E que eu tentarei explicar porque é que as partilho e porque é que me parece importante partilhá-las nos dias de hoje, não é? A primeira pulsão que está neste livro e que é uma pulsão muito forte e que é uma pulsão que marca todo o livro é a ideia de que é preciso que haja uma aprendizagem de todos e que todos aprendam determinadas regras básicas da cultura, a começar, obviamente, pela alfabetização e pela literacia. O José Moraes escreve que isto é um direito, quer dizer, é um direito que está consagrado, é um direito que nós temos, não é? E que não nos pode ser negado, e escreve mesmo que a alfabetização e a literacia, e agora estou a citar, fazem parte das condições mínimas universais sem as quais não se pode alcançar o bem-estar. Isto não é uma coisa que se possa ter ou não ter, que se possa falhar ou não falhar, que se possa ter menos ou ter mais. Há coisas que são básicas, não é? Os franceses fugiram ao debate da cultura comum com aquela palavra, não é, meia metafórica, não é? Dizendo que era preciso construir um socle commun, não é? Um patamar comum de conhecimentos, um patamar comum de regras, sem as quais não podemos aceder a uma determinada maneira e presença na sociedade. E isso é uma pulsão que está presente ao longo deste livro e que é uma pulsão que eu partilho. Partilho de uma maneira muito forte, porque julgo que o nosso grande problema, como se dizia, aliás, na altura em que em França se introduziu este debate do socle commun, em particular num relatório produzido, aliás, o Conselho Nacional de Educação, depois aqui, na altura de Júlio Pedrosa, tenta reproduzir esse debate, que é o debate nacional da educação que se tem em França, conduzida pelo Claude Tellot, e que eles põem num slogan, não é? Que é o faire vraiment réussir tous les élèves, não é? Fazer com que todos os alunos tenham verdadeiramente sucesso, no sentido que adquiram
um patamar mínimo de conhecimentos nos diversos níveis e, em particular, nestes níveis que aqui nos trazem da alfabetização e da literacia. Eu não combinei nada com o Carlos Filhais, verdade? É verdade. Verdade, não é? E também não combinei com o Zé Moraes, não é? Mas esta presença, do ponto de vista histórico, é muito importante. Eu trazia para vos trazer uma pequena citação de um manifesto de 1897, porque, de facto, essas estatísticas que mostrou são estatísticas que saem em Portugal nesse final do século XIX e que provocam um grande choque nas elites portuguesas da altura. Porque as elites portuguesas da altura tinham a sensação que tinham feito 40 ou 50 anos de um esforço e quando veem os números não querem acreditar, não é? E não querem acreditar em particular nesse número dos 78% de analfabetos, que na verdade era superior a isso, não é? E portanto não querem acreditar nesse número. E há um manifesto muito curioso, e aliás eu acho apropriado para os tempos que correm, não é? Que é um manifesto à imprensa portuguesa, de 1897, que é liderado, cujo primeiro signatário é o Bernardino Machado, em que eles comparam o déficit económico da altura ao déficit intelectual. E o déficit intelectual era que 4 em cada 5 portugueses não eram bem portugueses, porque, quer dizer, porque não tinham, não é? Essas tais regras mínimas, básicas, que o Zé Moraes aqui falou. O manifesto é todo ele uma delícia, não é? E começa logo por dizer que se a extinção do déficit económico representa uma questão de honra perante os credores, a extinção do déficit intelectual representa uma questão de honra perante o mundo civilizado, não é? E, portanto, a ideia de que... E depois vem por aqui adiante, fala da Turquia, fala de Marrocos, obviamente, explica que estamos muito abaixo de Marrocos, estamos muito abaixo da Turquia, que temos a mania que somos europeus, mas não somos. Enfim, é todo um discurso, que eu acho que é um discurso muito importante, de marca dessa ideia de que temos que atingir um determinado patamar e que, se não atingirmos, é difícil construirmos uma presença na sociedade, ou, como diz o Zé Moraes, um pouco mais tarde no livro, não é? A ideia de educar para a liberdade, é por isso que educar para a liberdade é crucial, no sentido de dar os instrumentos para que as pessoas possam ser livres, dar os instrumentos para que as pessoas possam exercer a sua presença numa determinada sociedade, do ponto de vista cultural, do ponto de vista da sua voz e da sua liberdade. E isto é um tema muito importante, sobretudo nos dias de hoje, porque muitas vezes isto confunde-se com a ideia de ter uma escola seletiva ou não ter uma escola seletiva, não é? É evidente que há dimensões em que é preciso introduzir alguma dimensão de seleção, mas isso não quer dizer que não tenhamos que nos bater sempre por este tal socle commun, por determinados patamares que não podem ser discutidos, que toda a gente tem que adquirir, não é? E, em particular, no caso da alfabetização e da literacia, é isso que o Zé Moraes nos diz, é essa pulsão que está ao longo de todo este livro, do alfabetizar para a democracia, e é essa pulsão que eu partilho com ele, porque me parece absolutamente essencial ter essa orientação, e se não tivermos essa orientação, dificilmente conseguiremos sair deste estado que o Carlos Filhais descreveu e que eu procurei descrever também com este manifesto, e que é de facto o nosso grande drama. Quer dizer, o Antério disse, o Oliveira Martins disse, o Alberto Sampaio disse, quer dizer, as pessoas da geração de 70 disseram-no, as pessoas que vieram a seguir repetiram-no, e de facto é um drama que vai marcar as nossas gerações. Eu não diria tanto até ao 25 de Abril, mas pelo menos até à década de 60, e eu julgo que os estudos tanto do António Barreto como da Fundação mostram que a partir da década de 60 começa a haver um processo de mudança na área da educação, desde logo com o alongamento da escolaridade obrigatória e com uma outra concepção da educação que não tinha prevalecido até essa altura. Esta é a minha primeira tangente ao teu livro, porque não é verdadeiramente nenhuma súmula do que tu dizes, mas é uma tangente ao livro, e eu gostava aqui de a trazer. A segunda tangente, ou a segunda pulsão que está neste livro, é uma pulsão sobre o conhecimento e sobre a cultura. Isto é, a ideia de que é preciso, em todas as circunstâncias, batermos pelo conhecimento e batermos pela cultura. Pelo conhecimento científico, pela cultura científica, mas também pela outra cultura, pelo outro conhecimento, pela cultura letrada, pela cultura literária, pela cultura artística, e o Zé abre muito a sua reflexão, não a fecha apenas na cultura científica, no sentido estrito do termo, e abre-a nos diversos planos e nas diversas dimensões. E isto é qualquer coisa que hoje é essencial e que procurou, até onde eu fui capaz, pautar também a minha ação em todo o processo de fusão da Universidade
dita clássica de Lisboa, com a Universidade Técnica, foi em grande parte essa pulsão do conhecimento e de um conhecimento que não cabe apenas dentro de determinadas disciplinas e que, para ser universitário, tem que ter essa dimensão de plenitude e de abrangência no plano da universidade, mas também no plano da escola e no plano da educação. E isto dá muito trabalho. Quer dizer, isto é, a aquisição deste conhecimento é uma coisa que dá muito trabalho, que não se faz por geração espontânea, que não se faz porque de repente, que não se faz daquelas maneiras. Eu costumo contar esta história, não é? Eu acho que a coisa mais desagradável que me aconteceu na vida, também nunca mais acreditei nas tecnologias, devo dizer, não é? Mas a coisa mais agradável que me aconteceu na vida, pá, foi quando eu tinha 14 anos e queria a viva força ir para a Inglaterra e sabia mal inglês, juntei todas as minhas poupanças para comprar umas máquinas com os discos que eles vendiam na altura e que diziam que se a gente dormisse com aquilo ligado, no dia a seguir acordava a saber inglês. Pá. Eu, infelizmente, acordei sempre com uma grande dor de cabeça, mas nunca acordei a saber inglês. Não é? Portanto, estas coisas, quer dizer, não aparecem, não é? Não aparecem por geração espontânea, dão muito trabalho. E eu creio que o Zé Moraes, nos diversos momentos do seu trabalho de alfabetização, explica isso. O trabalho do professor, o trabalho do aluno, o trabalho consistente, o trabalho continuado na área da educação, seja no domínio das políticas, o David Justino ainda agora o disse na última entrevista, mas seja também no domínio das aprendizagens, o pior é não haver continuidade. Quer dizer, tem que haver continuidade, não quer dizer que não haja renovação, que não haja mudança, mas tem que haver um patamar de continuidade neste esforço, não é? E isso é a descontinuidade que muitas vezes mata tanto os esforços da aprendizagem como as mudanças na área da política. E há uma... Eu sei que ela pode ser difícil de entender e eu vou tentar explicá-la, não é? Porque muitas vezes, às vezes perguntam-nos aquelas coisas, mas defina lá a aprendizagem, ou defina lá a educação, ou defina lá a ensino, ou defina lá o trabalho do professor, e nós vamos inventando coisas à medida da nossa vida, não vamos respondendo sempre da mesma maneira, não é? A última resposta que eu tenho dado, que parece um bocadinho críptica, mas que eu acho que encaixa bem em muitas das reflexões do Zé, é uma resposta que o Alain dá, que o filósofo francês dá, quando ele diz esta coisa que eu acho absolutamente extraordinária. Ele diz que, como é que é? Ensinar, estou a tentar traduzir do francês para tentar respeitar, é conseguir com que um aluno se agrade no fim com aquilo que no princípio não lhe agradava nada, não é? Isto é conseguir que alguém que não gostava da matemática ou não gostava da física, já que estamos aqui perante o eminente físico, depois do trabalho do professor, passe a gostar, não é? Isto é, que adquira as regras, os instrumentos, as ferramentas que lhe permitam gostar no fim de uma coisa que no princípio ele não gostava nada, não é? E isto é uma definição muito importante, porque retira a ideia do ensino daquilo que as crianças gostam ou não gostam. Não é que isso seja irrelevante, mas as crianças muitas vezes não têm que gostar ou não têm que deixar de gostar. Quer dizer, somos nós que temos que querer que elas gostem de determinadas coisas e fazer esse exercício, esse trabalho de conduzir a que no fim do nosso trabalho as crianças gostem daquilo que no princípio não lhes agradava nada. E esse gostar é o criar um conjunto. Eu não gosto muito da palavra, mas é a palavra que tu dizes, de habilidades, não é? Quer dizer, bom, não gosto muito da palavra, mas também não sei se há outra, não é? Competências ainda é pior, não é? De maneira que um conjunto de maneiras que tornem, de repente, rotineira uma coisa que demorou um conjunto de tempo a ser trabalhada e a ser adquirida e que depois, numa determinada fase dessa utilização, nos permite ter um determinado prazer, nos permite ter uma determinada rotina, e a leitura é talvez o melhor exemplo de todos sobre isso, uma vez que há aqui um processo, como Zé Moraes diz e repete ao longo do livro, quase de que mais leitura traz mais leitura, mais escrita traz mais escrita traz mais leitura traz mais escrita, e há aqui um processo, não digo de vício, não é? Porque seria excessivo falar em vício neste caso, mas de evolução nesta dinâmica. E eu creio que isso é esta pulsão do conhecimento e da possibilidade de ensinar este conhecimento às crianças, no caso da alfabetização e da literacia, está presente ao longo deste livro. Devo dizer que em passagens do livro, não é?
eu tenho a sensação que uma coisa que foi muito importante no nosso processo de fusão dentro das universidades está menos presente neste livro do que, eventualmente, eu gostaria, mas o meu gosto também não interessa para nada, não é? Que é a dimensão do que, enfim, os nossos colegas do MIT, que teve muito presente no nosso processo, chamam a revolução da convergência. Isto é, as disciplinas que estão nas fronteiras das disciplinas, que estão nas fronteiras do conhecimento, as disciplinas que de repente não se fecham dentro das disciplinas apenas, ainda que muitas vezes seja importante adquirir também. E eu acho que muito do teu pensamento está centrado no interior das disciplinas, mas eu acho que há uma dimensão que não é do interdisciplinar. Eu acho que é uma coisa diferente. Eu não gosto do interdisciplinar, não gosto da palavra. Ou acho que o conceito, a certa altura, se perverteu muito. Não é? E que é essa dimensão de uma convergência que, a certa altura, nós temos que ir à procura também nesta pulsão do conhecimento que está muito presente no teu trabalho. E a terceira pulsão, que não é exatamente igual a esta, mas que retoma ou aprofunda esta, é uma pulsão, e que aparece muito forte depois na zona da tua opinião e na zona das tuas posições políticas e da forma como as expressas abertamente e sem papas na língua, é uma pulsão das humanidades e do humanismo, uma pulsão a que nós muitas vezes chamamos da liberal education, não é? Mas não tem bem tradução em português, não é? No fundo, de uma formação nas letras e nas ciências no seu sentido mais amplo, e uma crítica fortíssima que o José Moraes faz a todas as questões relacionadas com a empregabilidade, com uma educação meramente dirigida para o mercado, seja lá o que é que isto quer dizer. Eu lembro-me, aliás, de um texto absolutamente notável, não é? Que eu não sei onde é que ele para, não é? Do Eduardo Prado Coelho, quando ele falava no ócio e no negócio, não é? E dizia que a educação é para o ócio no sentido mais nobre do termo, não é para o negócio, não é? E tu voltas muitas vezes a isto, e eu julgo que isso é um tema muito importante hoje em dia, não sei se tens total consciência disso na sociedade portuguesa, porque isso está-se a infiltrar por todos os poros da educação, das universidades, quer dizer, inclusive este ano houve um conjunto de orientações no sentido de definir vagas, de definir financiamentos, através de critérios desses, que obviamente, numa altura de crise, nós todos percebemos que haja uma hipersensibilidade a esses temas, de crise, de desemprego jovem, etc., mas que pode, obviamente, ser muito crítico para o futuro da educação, para o futuro do conhecimento e para o futuro das universidades. E esta pulsão das humanidades é uma pulsão também que nos faz recorrer a uma pergunta. Eu sei que muitos já me ouviram fazer esta pergunta, não é? Mas é uma pergunta que não me sai da cabeça. Quer dizer, a gente tem assim umas perguntas que não nos saem da cabeça, não é? E eu acho que esta pergunta está em grande parte presente, sem estar desta maneira, na segunda parte do teu livro, não é? Que é a pergunta que o George Steiner fez, que fez em vários momentos da sua vida e em várias obras da sua vida, e eu fui lendo esta pergunta e a pergunta foi-me incomodando. Mas quando ele me fez olhos nos olhos, não é? Na reitoria da universidade, quando lá foi ao honoris causa, e quando depois me voltou a fazer no almoço que nós tivemos na sala oval da reitoria, nós também temos uma sala oval, para quem não sabe, o Sr. Jorge Gaspar conhece bem, porque é um frequentador dessa sala oval, não é? Mas ele nos fez, e que é esta pergunta que eu vou ler tal e qual como ele a colocou em vários trabalhos e como ele a colocou, enfim, neste honoris causa. Falando, obviamente, da Segunda Guerra Mundial. Por que razão as humanidades, por que razão a ciência, a arte, a literatura, não nos deram nenhuma proteção diante do desumano? Por que razão foi possível tocar Schubert à noite e cumprir o dever, entre aspas, no dia seguinte, matando no campo de concentração? Por que razão nem as grandes obras, nem a música, nem a arte puderam impedir a barbárie total? Por que razão foi possível tocar Debussy, escutando os gritos daqueles que passavam pelas cercas de Munique a caminho dos campos da morte de Dachau? Por que razão as humanidades não nos humanizaram? Por que razão esta cultura pela qual nós nos batemos, e foi o primeiro ponto da minha intervenção, não nos humanizou suficientemente a ponto de não nos ter protegido desta barbárie? E isto é uma pergunta que me vem, e eu respondo-lhe, e já lhe dei para aí umas 10 ou 15 respostas, não é? Em conferências diferentes, e depois de dar a resposta, quando me deito à noite, a pergunta veio outra vez. Quer dizer, e portanto é uma espécie de dificuldade de responder a esta pergunta,
que eu acho que é a pergunta que, de outra maneira, tu fazes na segunda parte do teu livro, não é? Quando colocas o problema do funcionamento das sociedades, do funcionamento da política, do funcionamento do capitalismo, do funcionamento do mercado, e até utilizas palavras fortes para te dirigir nessa matéria, não é? E creio que é uma pergunta que nós, na minha opinião, temos que saber fazer e temos que procurar fazer. Eu não vou entrar especificamente nas questões concretas da alfabetização, porque seria uma presunção enorme da minha parte, e o Zé Moraes falará disso, se assim o entender, melhor do que eu, e com um longo passado de trabalho experimental, também com a Regine e com muitas outras pessoas, e, portanto, eu deixá-lo-ei nessa tarefa, se ele entender que é por aí que quer ir. Não é? Não sou definitivamente especialista nessa matéria, ou não sou, como eu costumo dizer às vezes, nessa matéria, não é? Eu acho que muitas vezes nós temos que respeitar certos conhecimentos muito definidos. Lembras-te daquela frase que eu às vezes cito do Buisse, do psicopedagogo belga, quando ele falava, não é, na altura para criticar, mas eu acho que pode ser criticado ou pode não ser, dos SSS. Não é? E os SSS eram os especialistas, especialmente especialisés. Não é? E eu acho que o Zé, nesse caso concreto deste tema, é um especialista especialmente especializado nesta matéria, e eu não seria capaz de, nem deveria, entrar por essas áreas. Creio que é um debate que temos que fazer. Acho que ele nos traz contributos do ponto de vista do que foram a utilização de muitos métodos de ensino por muitas pedagogias ao longo do século XX e que ele experimentalmente demonstra que não terão dado os melhores resultados. Portanto, é preciso tirar consequências disso, é preciso saber aproveitar esses trabalhos e pô-los ao serviço, não é, da escola, da educação, aqui e noutros lugares, e creio que este livro certamente contribuirá para isso e será também um excelente contributo sobre essa matéria. Isto são uma espécie de diálogos, de 3 diálogos com este livro que eu gostei muito de ler nesta espécie de loucura do livro, de loucura boa, não é loucura, de loucura boa do livro, não é, que vai em muitas direções e que, num certo sentido, cumpre o que eu acho que é uma função de um livro, além de nos trazer um conjunto de estudos experimentais baseados na ciência, como dizia o Carlos Folhiais, trazer-nos também um conjunto de reflexões que vão para além disso, não é? Que, aliás, o Zé Moraes nunca pretende ligar uns aos outros, não é? Quer dizer, digamos, nunca pretende, não é? Que eu acho que seria muitas vezes uma coisa errada, assumir que dali se podem deduzir um conjunto de outras coisas que não podem. Portanto, tem sempre o cuidado de definir onde é que estão as fronteiras de uma coisa e de outra, mas que cumpre talvez o que é, enfim, a função principal de um livro e de um livro desta ordem, e creio que essa é certamente a função principal que vocês buscam também na Fundação Francisco Manuel dos Santos e que está, a meu ver, extraordinariamente bem traduzida, não é? Numa pequenina frase, não é? No início do livro do Virgílio Ferreira, e já que aqui estamos, não é? Virgílio Ferreira vem-me à cabeça, não é só ele que me vem outros, não é? E que é uma frase que está no início do livro, Pensar, julgo que está logo na introdução, não é? No prefácio, quando o Virgílio Ferreira diz não se pode pensar fora das possibilidades da língua em que se pensa, não é? E é evidente que esta língua não é a língua apenas no sentido da linguagem, é a língua no sentido da cultura, no sentido da filosofia. Portanto, nós não podemos pensar, mas podemos fazer o quê? Alargar o repertório desta língua, não é? Isto é alargar este repertório, estas possibilidades de pensar, alargar estas diversas maneiras de pensar, entrar em diálogo sobre estas diversas perspectivas, e é no alargamento deste repertório da nossa língua que nós poderemos ir encontrando soluções, que são sempre provisórias. Nunca haverá soluções definitivas para coisa nenhuma, e muito menos para os temas da alfabetização, da literacia, do funcionamento do cérebro e por aí adiante. São sempre soluções provisórias, mas são as soluções possíveis num determinado momento. É perante elas que o José Moraes nos coloca, não é? E é por isso também que eu tive muito gosto em estar aqui. Agradecer uma vez mais à Fundação e, sobretudo, dar os parabéns ao Zé. Parabéns. Pá. Obrigado. Ora, eu estou impressionadíssimo por vendo que tantos portugueses intrépidos enfrentaram a chuva, o vento, muito pior que na Bélgica, para estarem aqui, e só encontro uma explicação, é que de facto tenho aqui grandes amigos, tenho aqui grandes velhos companheiros de liceu, tenho aqui colegas, alunos meus, doutorandos, ou que já foram doutorandos,
enfim, tenho a impressão que conheço quase toda a gente. São raras as caras que de facto não sei quem seja. E é isso que explica, portanto, tudo isso. É que e por isso estou felicíssimo, não só impressionadíssimo, mas felicíssimo por estar aqui, por vos ver a todos. Eu pus umas notinhas porque não quero deixar de agradecer a um certo número de pessoas e de instituições e por isso vou começar por aí, depois abordarei talvez, vamos lá ver, algumas das questões que o António colocou aqui. Bem, em primeiro lugar, claro, quero agradecer aqui aos meus dois companheiros aqui, portanto, ao Carlos de ter vindo lá de longe, não é? E outros vieram também, de Faro, enfim, ou do Sul. Há vários que vieram de longe aqui. E foi muito bom, foi uma ótima interação que tivemos durante toda a parte final deste livro. Ao António estou muito reconhecido por muita coisa, por vários atos que teve, que foram importantes durante a minha carreira académica, e ele já evocou, portanto, a nossa amizade mútua com o Carlos Brito Mendes. Ele esteve em Bruxelas, como disse, num momento que era muito importante para mim, porque era o momento em que normalmente eu saía da minha vida de professor, mas saí por uma porta e depois entrei por outra. Bom, é assim que se tem que fazer. Quando existe essa obrigatoriedade de passar enfim, à reforma, como se diz em certos lugares. E claro, ele tem razão. Ele tem razão. Isto é um livro que parte em todas as direções. É um ajuste de contas. A analogia com o Lucky Luke eu acho ótima. Só tenho pena que, naturalmente, sou capaz, talvez, de atirar tão rápido, mas creio que não acerto tão bem como ele. Não é? Mas, enfim. Queria agradecer ao António Barreto, que me fez um dia 2 convites. O primeiro foi para almoçarmos juntos. E, aliás, descobri nessa altura que partilhamos o mesmo gosto pela gastronomia japonesa. Mas, no mesmo almoço, fez-me um outro convite, era que escrevesse um livro sobre a leitura. E quando eu saí desse almoço, estávamos com o Nuno Crato, aliás, que almoçámos os três, quando saí desse almoço, eu tive a impressão que este ia ser um livro diferente. Não pude atacar logo a ele, só me pude atacar a ele quando fui obrigado a isso, tinha outras coisas, entretanto, também que fazer, que era quando estava deitado com uma perna para cima e o computador em cima da barriga. E durante 4 meses, então, pude, de facto, ler muita coisa e lançar o livro. Mas já tinha essa ideia que deveria ser diferente e que deveria não me limitar às questões da aprendizagem da leitura e da literacia, mas ligar a questões que são não menos importantes. É difícil estar a colocar escalas de valores na importância dos problemas. Queria agradecer ao Dr. António Araújo, porque nós realmente comunicámos muito e foi muito útil, muitos comentários que me fez à primeira versão do livro. Quero, de modo geral, agradecer à Fundação, porque foi um trabalho excelente, a nossa colaboração, e a toda a equipa da Fundação, porque realmente encontrei interlocutores sempre atentos, dispostos a fazer tudo o que fosse possível para que esta aventura corresse bem. E, portanto, agradeço a toda a equipa e agradeço a liberdade de autor que foi respeitada completamente, e isso para mim foi muito importante, até porque eu estava a atirar em todas as direções, não é? E, portanto, podia atingir um certo número de alvos. Bom, e que espero ter atingido, não é? Espero ter atingido. Bom, quero agradecer ao Liceu Camões, sou o seu diretor, por ter acolhido aqui, a recepção foi magnífica e, portanto, eu sou um antigo aluno da promoção 59-60 e encontrei aqui, de novo, muitos colegas companheiros e amigos da época e que continuam a ser amigos atualmente. E, bom, foram 7 anos que me marcaram, é evidente, entre os 11 e os 17, passar da infância para a adolescência ou quase jovem, não é? Isso marca um indivíduo, isso é nessas alturas, que é nesse período, não vos digo que foi o Liceu Camões que fez tudo, mas eu estive confrontado com o Liceu Camões, claro, que era um liceu que tinha as características da época.
Portanto, aí aprendi também o que era a liberdade e aprendi a amar a liberdade, sendo confrontado com regras que tinham um caráter restritivo, que tinham um caráter, às vezes, repressivo. Portanto, isso foi muito importante para mim. Mas não só esses aspectos negativos que acabam por ser positivos, também o facto de que, para além dos colegas e dos companheiros que já referi, encontrei professores excelentes. A Marina Pestana, alguém que não posso esquecer, o Virgílio Ferreira, que não ensinava literatura, ensinava latim, mas que a certa altura dizia: agora vamos parar com isto e passamos a outra música. E essa outra música era absolutamente deliciosa. Bom, sobre o livro direi não muitas coisas. Queria começar por dizer uma coisa que isso, talvez de certo modo faz ainda parte dos agradecimentos, mas não propriamente um agradecimento aqui. Um livro tem, em geral, um autor ou mais autores declarados diretos. Chamaria os autores diretos, aqueles que assinam. E às vezes há os autores indiretos, que são aqueles que, na realidade, não estão como autor, mas que poderiam estar ou que, em todo o caso, contribuíram imenso. E foi o caso aqui. Portanto, a Regina que está aqui, muitas das coisas que eu digo resulta de trabalho comum, de artigos comuns, de textos comuns que nós publicamos e, portanto, nessa parte da literacia, da alfabetização e, sobretudo, da comparação em termos neurocientíficos entre o cérebro do leitor e o cérebro do iletrado, ela fez um trabalho espantoso e está continuando a fazer. Portanto, eu, embora tenha reentrado pela tal porta, não é? Sempre há limites ou limitações naquilo que posso fazer e é ela, na equipa que existe lá na Universidade Livre de Bruxelas, que ela dirige e que está a lançar, a continuar esse trabalho. E estou convencido que daqui a uns anos haverá muito mais coisas para dizer do que aquilo que eu disse desta vez e, eventualmente, até, com certeza que isso vai acontecer, dirá coisas, ela, quando escrever, dirá coisas que vão corrigir certas coisas que agora eu disse. Ela já teve a ocasião, aliás, de escrever de ser autora de um livro comigo, mas em português, que se chamava A Última Metamorfose de Zeus. Eu acho que te dei o livro. Ora bem, o livro não permite descobrir, mas de facto tratava também da aprendizagem da leitura, mas de uma maneira totalmente lúdica e fantasiosa, ou fantasista. E foi praticamente desconhecida em Portugal. Aliás, quando eu vim a Portugal ver se o livro estava nas livrarias, andei na FNAC do Chiado à procura e não encontrava o livro. E depois, já muito esforçoado, eu ia sair e vejo o livro onde? Na secção das biografias, ao lado da biografia do Kafka. Quer dizer, quem pôs ali o livro deve ter pensado que era a biografia do Zeus. Bom, ora bem, ontem ao jantar, estávamos a jantar é coisa impressionante em Lisboa, estávamos a jantar num restaurante com um nome francês, cozinha alentejana, e servido ou preparado por brasileiros. Bom, isto realmente em Lisboa essas coisas passam-se, não é? E ela disse-me uma coisa que de certo modo é exata. Este livro é a síntese de duas partes da tua vida. Portanto, há uma vida, de facto há uma vida de razão e de paixão revolucionárias, e há uma vida que sucedeu a essa, completamente, uma vida de paixão e razão científicas. E essa eu tento que ainda continue um bocadinho, portanto não renunciei completamente. E a primeira, essa não voltará, mas mesmo assim conto dar-lhe uma voz. E neste livro foi isso que eu fiz, foi emprestar-lhe ou dar-lhe com uma voz a essa vida anterior e à reflexão que qualquer cidadão tem de continuar a ter sobre os problemas da sociedade e, em particular, da sociedade portuguesa. Portanto, isso é verdade o que ela disse, mas, de outro ponto de vista, não é exato. Qual é esse outro ponto de vista? É a necessidade que existe
em distinguir aquilo que é ciência e aquilo que é opinião. Claro que na ciência há também interpretação. Pode haver interpretações diferentes dos factos segundo os autores. Não temos todos necessariamente a mesma interpretação dos factos. Mas isso resolve-se. Há regras para ultrapassar isso. Portanto, a ciência nós temos que ter há critérios que nós temos que seguir, que respeitar. E a opinião é outra coisa. E eu espero ter conseguido isso. Em todo caso, espero que os leitores estejam muito atentos a essa separação entre a ciência e a opinião. Acho que a cada uma dessas noções, portanto, ciência e opinião, correspondem aqui no livro duas coisas. De facto, a primeira parte trata da alfabetização. Mais do que a alfabetização, trata dos processos mentais da leitura, aquilo que se passa no cérebro, aquilo que se passa na mente, e também aquilo que se passa no cérebro e na mente quando se aprende a ler. Portanto, isso eu não vou aqui falar disso. Isso seria muito aborrecido, não vou falar disso, não. Mas, bom, isso é importante porque isso nos permite avançar com princípios pedagógicos. Não métodos pedagógicos em todo o seu pormenor, mas avançar com princípios pedagógicos. Quais seriam os bons, qual é a boa maneira de realmente ensinar a ler, tendo em conta aquilo que nós sabemos do que se passa durante a aprendizagem no cérebro e na mente das crianças. Atualmente, penso que nós podemos dizer que conhecemos o suficiente para podermos propor intervenções educativas ou de reeducação que garantam, digamos, praticamente a universalização da alfabetização e do desenvolvimento da literacia. Mesmo com crianças que têm anomalias, crianças disléxicas, portanto, uma origem genética, mas há maneiras de os ajudar a ultrapassar certas coisas. Sabemos muito bem que os adultos disléxicos ainda mantêm dificuldades, ainda não leem como os outros, apesar da prática de leitura, mas é possível, de facto, desenvolverem a alfabetização e desenvolverem a literacia. Ora bem, se nós podemos dizer que, do ponto de vista cognitivo, a universalização da literacia é possível, então coloca-se uma questão, que é a questão da opinião. É onde intervém a opinião. Será que nós queremos isso ou não? Será que nós vamos fazer para que isso aconteça ou não? E, portanto, aí é que intervém a opinião, é que intervém as políticas relacionadas com a alfabetização, com a literacia, com a educação. Portanto, ora bem, aquilo que eu digo no livro, ou aquilo que eu procuro explicar como opinião, é que, do ponto de vista ideológico e político, universalizar a literacia tem consequências. Tem consequências pelo seguinte. Pensemos, por exemplo, no que escreveram os pais da independência norte-americana e os atores da Revolução Francesa. Eles ficariam hoje muito admirados se ouvissem lá no céu ou no inferno que eram democratas. Eles não eram democratas, eles eram republicanos. Eles eram republicanos porque eles eram por um governo das sociedades baseado na virtude e no talento. Foram os termos que o John Adams, primeiro vice-presidente dos Estados Unidos e segundo presidente dos Estados Unidos, utilizou. Eles não eram democratas. Eles atacavam a democracia. Eles consideravam que a democracia era um governo sanguinário, horrível e que que o povo era incapaz de se governar a si próprio. Que era preciso representantes. Eu já vou, daqui a pouco, talvez, falar desta noção de representante. Eles diziam que o povo é ignorante e irracional.
Portanto, o povo não se pode governar a si mesmo. Tem de haver gente que vai governar pelo povo. E, justamente, eu digo já a respeito da questão do representante. Eu assisti a uma defesa de tese em Direito Constitucional na Universidade Livre de Bruxelas, portanto, na minha universidade, há pouco, uns 10 dias antes de vir aqui, há uns 10 dias, talvez. E um professor de Direito Constitucional no júri disse: a noção de representante mudou. Já não é como antes, representante do povo. Os parlamentares, por exemplo, já não são representantes do povo. É gente que foi eleita para tomar as decisões acertadas rapidamente, numa determinada situação, e fazer com que essas decisões sejam aceitas pelos outros. Portanto, a noção de representação mudou completamente. Atualmente, isso já, aquela ideia que, segundo a qual o deputado, o parlamentar, é aquele que está ali para representar o povo e defender a voz do povo, não é isso, exatamente, que atualmente se pensa, em todo caso, que muitos constitucionalistas pensam. Ora bem, volta à literacia. Se a literacia for universalizada, então o povo deixa de ser ignorante, o povo deixa de ser irracional, ou pelo menos ele conservará a irracionalidade própria de todo o ser humano, que tem sido mostrada pela psicologia cognitiva. Daniel Kahneman, que foi Prémio Nobel da Economia, com o Amos Tversky, tinham feito muitos estudos que mostravam como nós éramos irracionais nas nossas decisões. E isso somos, mesmo se somos altamente letrados. E depois viremos ao tal outro problema da humanidade e da humanidade desumana. Bom, mas se realmente o povo, de maneira geral, todos os seres humanos, mas há muito trabalho a fazer, porque há mais de 800 milhões de analfabetos no mundo, entre os 7 milhares de milhões, não é? E isto é contando os jovens e adultos, não é? Não as crianças, porque evidentemente essas são analfabetas, iletradas, etc. Quando eu dizia de analfabetos, não, é de iletrados, porque há muitos outros sistemas de escrita que não são analfabetos. Portanto, se nós realmente, se houver políticas em todos os países que conduzam a uma universalização da literacia, então o que é que se vai passar? É que o povo é capaz realmente de exercer o poder diretamente. E o que eu digo no livro, eu não sou muito claro quanto a isso, o que eu defendo é uma democracia direta. Não defendo a democracia direta que havia em Atenas, porque em Atenas o que é que havia? 40 mil cidadãos livres. Aqueles que eram homens, tinham feito serviço militar, tinham pago os impostos que deviam pagar. Homens. Havia 40 mil mulheres, mais ou menos, em Atenas. Mas esses não tinham direitos políticos. Havia as crianças. E depois o que é que havia? Havia os escravos e os estrangeiros. No total, 240 mil, mais ou menos. Isto é tudo muito aproximado. Quer dizer, essa democracia que nos impressiona muito, porque de facto ela contém instrumentos que hoje aparentemente não somos capazes de pôr em prática, mas essa democracia não era uma democracia universal. Eram 10% da população que realmente tinha o direito ao debate e à decisão. A um debate aberto, a serem ouvidos, e a uma decisão que seria tomada por maioria quando havia problemas ou divergências. Bom, portanto, a democracia direta, se pusermos de parte as antigas, mas não eram propriamente sociedades, eram grupos, eram bandos de seres humanos do tempo dos coletores, caçadores, ou caçadores-coletores, já nunca sei qual é a ordem em português. Se excetuarmos esses casos, onde parece que, até porque não havia armazenamento de bens, não havia recursos que pudessem ser conservados e, portanto, não havia a vontade de se apoderar desses recursos em benefício próprio e que havia mecanismos que justamente tornavam importante que houvesse uma partilha imediata,
Ora bem, à parte essas sociedades, realmente a democracia direta nunca existiu propriamente, mas existiu, por exemplo, na Idade Média. Existiu em certas sociedades asiáticas e do Médio Oriente, e há um autor que fala nisso, nesses casos, é o Amartya Sen. O meu livro atacou em todas as direções, e de facto eu escrevi depressa demais, porque procedi como Lucky Luke. Portanto, o que eu sugeria, se alguém não leu ainda, é que leiam o livro do Amartya Sen, A Ideia de Justiça. Eu sei que foi traduzido em português, aqui pela Almedina, creio, e no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro extraordinário. Eu, na altura em que estava com essa rapidez para escrever este livro, tinha lido já umas passagens. Depois de terminar o livro, eu voltei ao livro do Amartya Sen e passei muitos dias a lê-lo e a estudá-lo. Estive a analisar tudo o que ele diz. É um livro extraordinário, extremamente pedagógico, extremamente bem estruturado, extremamente claro. E é tudo aquilo que o meu não é. Bom, mas, portanto, leiam o livro dele. Não estou a dizer que não leiam o meu, leiam também, mas leiam o livro dele, porque é realmente extraordinário. E ele lembra esses casos de democracia direta, mesmo que não se chamasse democracia. Lembra, aliás, há outro autor que fez numa tese de doutoramento no Canadá um trabalho excelente sobre a história de uma palavra, que é a democracia. E ambos citam Dupuy-Derry, um canadiano francófono, e ambos citam o Mandela. E o Mandela fala nas comunidades africanas onde ele passou a sua juventude, como cada um era ouvido e como se tomavam as decisões. E ele diz, era a democracia na sua forma mais pura. Bom, eu vou deixar... Em todas as direções, como eu disse. Pois é, em todas as direções. Mas já agora, deixa-me ver, relativamente às três expulsões. A primeira não tenho nada de particular a dizer. A segunda, tens razão, quer dizer, não desenvolvi o aspecto das fronteiras haveria muita coisa, de facto, para desenvolver. Falaste, não gostas muito do termo interdisciplinar, eu teria gostado talvez do termo transdisciplinar, porque aquilo que nós fazemos, por exemplo, eu não posso dizer que é interdisciplinar, não estamos a pegar aqui nas neurociências, ali na psicologia cognitiva, ali noutra coisa, não. Estamos a cruzar continuamente os limites, os velhos limites das disciplinas. Portanto, isso já não existe propriamente. A própria interdisciplinaridade já passou e há um grande problema, porque tenho a impressão que as instituições científicas e a política científica atual continua ainda a funcionar em grande medida na base dessas velhas taxonomias disciplinares e seria preciso abrir as janelas e que passe completamente o ar fresco no meio disso tudo, tendo em conta, mas que as decisões sejam tomadas não por políticos nesse aspecto, mas por cientistas, porque são eles que conhecem realmente o trabalho que estão a fazer e as exigências com que se confrontam. Em relação ao terceiro ponto, portanto, as humanidades, o humanismo e a questão de porque é que as humanidades não nos humanizaram mais. Bom, não sei bem, mas não sei. Eu preciso da resposta. Pois precisas da resposta. Eu fiquei impressionado com o que escreveu, e cito no livro bastante, a Martha Nussbaum. Portanto, uma filósofa norte-americana, foi uma grande estudiosa da filosofia grega e que depois se interessou muito pelo direito constitucional, que escreveu com o Amartya Sen vários trabalhos, que utilizou do Amartya Sen, portanto, a noção de capacitação, como qualquer coisa, como, digamos, capacidades que os indivíduos devem ter para poderem ter funcionamentos férteis e que essa capacitação é qualquer coisa que cada indivíduo deve ter e que ele é livre de utilizar ou não utilizar. Isso é um problema de liberdade individual, utiliza ou não, mas todos devem poder
receber essas capacitações. Depois o problema é deles utilizarem ou não. Ora bem, quando a Marta Nussbaum discute da questão do ensino e da educação, o que ela diz é estamos a correr, estamos a atravessar uma crise gravíssima. E quando eu li isso, eu pensei, como provavelmente muitos leitores, que ia falar da crise económica, de 2008 e o resto, não é? Mas não era. Não era. Era a crise da educação. E como liberal norte-americana, ela ataca-se à maneira como está a desenvolver-se o estudo e o ensino nos Estados Unidos e diz, está a cortar-se cada vez mais, a suprimir-se cada vez mais aquilo que é uma formação de base ao pensamento crítico, à capacidade de se colocar do ponto de vista dos outros para eventualmente mesmo defender uma posição com a qual nós não estamos de acordo. Portanto, o desenvolvimento do espírito crítico, o desenvolvimento de uma capacidade de reflexão que ataque todos os problemas, os mais gerais, os problemas da existência, os problemas da sociedade, todos os problemas. E essa liberdade de pensamento e capacidade de reflexão que deve ter a importância maior desde o início, desde a escola elementar. E isso, evidentemente, com a exigência do capital humano cada vez mais adaptado às exigências do mercado, é evidente que aí há uma concorrência, há uma incompatibilidade que vai ser muito difícil ultrapassar. Muito difícil ultrapassar. Eu estou muito pessimista, mas quero guardar ainda uma esperança de que vai ser possível realmente às atuais elites, porque eu não gosto nada do termo de elite. Não gosto mesmo nada do termo de elite. Mas elas existem. Infelizmente. Infelizmente existem. E então o que eu espero é que ainda haja nessas elites gente capaz de mudar a evolução da humanidade. E então nessa altura talvez realmente a gente possa acabar com certas coisas que nos parecem horríveis, como é que as humanidades, mas que humanidades e como, porque uma obra de arte, ou ouvir Mozart e gostar imenso e ficar deliciado e poder interpretar e tudo isso, não quer dizer que seja acompanhado necessariamente de uma abertura e de uma capacidade de compreender os outros. E, portanto, temos que desenvolver outras coisas nas humanidades que não estão a ser desenvolvidas. Muito obrigado. Resta-me, em nome do editor da Fundação Francisco Manuel dos Santos, agradecer muito cordialmente ao Dr. António Sampaio da Nova, agradecer ao Zé Moraes, agradecer a todos, aos leitores, e dizer só isto para terminar. Há livros que só se apresentam a si próprios. Este livro, na apresentação dele, foram apresentados outros. Eu destaco o Lucky Lucky. E, portanto, ficámos a saber que também, além deste, há os livros do Lucky Lucky. O autor está pronto a disparar a sua assinatura em todas as direções. Muito obrigado. Já agora só queria dizer, em nome da Escola Secundária de Camões, que é esta, embora o liceu seja o liceu, hoje somos escola, deixar também aqui uma nota, porque o tema em si é importante, o alfabetizar em democracia. E eu recebi 2 mails aqui ontem, duas jovens, uma jovem de Évora e outra jovem de Beja, aqui relativamente perto aqui da nossa cidade, a perguntar se na Escola Secundária de Camões é possível acabar o curso à noite, se é possível acabar esta disciplina. Porque tem 1 ou 2 disciplinas por acabar e soube que em Lisboa existe eventualmente uma escola que não desiste à noite, porque esta escola não foi só uma escola diurna. Após o 25 de Abril, o ensino noturno teve uma importância muito grande na alfabetização e na educação. E neste momento querem fechar a noite. E não querem dar oportunidade aos alunos de poderem completar os seus estudos. A nossa escola, para todos os que fiquem aqui a ouvir e podem anunciar, está a funcionar com cursos clandestinos.
ou seja, não têm autorização do Ministério para dar português para estrangeiros, para os alunos poderem acabar o 9º ano e para os alunos poderem continuar os seus estudos. Portanto, digam a quem quiserem, a nossa escola continua a não desistir relativamente a este processo da educação. E por isso, quando neste momento, e o Presidente do Conselho Nacional da Educação está aqui presente, não é possível, não atingimos ainda os números suficientes para abandonarmos e para deixarmos que aqueles que não conseguem acabar os seus cursos possam desistir e possam não ter mais nunca oportunidade para acabar os seus estudos e, sobretudo, prolongar a sua vida e ter a liberdade que todos merecem ter. É nesse sentido, e também não queria também deixar também dizer, se tiverem vontade e disponibilidade, no dia 12 de novembro estaremos no Coliseu para defender a nossa escola, a escola pública e, sobretudo, não deixar cair este edifício que tantos ilustres, ou não, né, mas tantos passaram por cá e estou certo vão continuar a passar se todos deixarem que isto aconteça. Obrigado pela vossa presença e obrigado à Fundação. Muito bem. Muito obrigado.